Quem tem glória, quem tem aleluia, quem vem adorar Jesus em espírito e verdade, aleluia, porque Deus falou comigo que hoje tinha um mistério diferente neste lugar. Aleluia. Eu não sei o que tu veio buscar, mas eu sei, aleluia, se tu tem fé para receber, receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar, igreja. Há uma presença poderosa aqui do Espírito Santo. Aleluia. A presença do Senhor é real. Aleluia. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Estamos aqui pela graça, um favor imerecido da parte de Deus para conosco. Mas eu creio que a igreja está sedenta aqui de ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Quem está sedenta de ouvir a voz de Deus? Jesus disse que no último dia da festa, em João 7,37, ele vai dizer assim: aquele que tem sede, venha me beba, porque eu vou fazer do teu interior rios de água viva. Para receber da parte de Deus, temos que estar em contato, em sintonia com Ele. Temos que estar em espírito. A igreja não pode ficar dispersa. A igreja tem que estar ligada. Aleluia. Hoje é sexta-feira, culto de libertação. Aleluia. A igreja tem que vir no 440, vir transbordando de casa, vir dando glória, aleluia. Já tem que vir entender: eu vim adorar e não vou voltar da mesma forma. Eu vim dizer que Ele é grande, eu vim dizer que Ele está acima de tudo e acima de tudo, e eu não saio da mesma forma, porque Ele vera pela tua palavra a cumprir. E eu estou aqui já profetizar: tu não sai da mesma forma. Se tu entrou na posição, se tu entrou sedento, se tu entrou com fé, receba em nome de Jesus o teu milagre, a tua cura, o teu renovo, o avivamento, tudo que tu precisa. Eu creio que o céu já preparou nessa noite para te abençoar. Ramando-me que ele faça, rameando laça. Eu sinto a presença do Eterno aqui. E o Espírito Santo, ele muitas vezes quer ouvir o som da noiva. A noiva lavada e remida no sangue. A noiva que vai subir no fogo. Porque Levítico 6,13 disse: aleluia, o fogo não se apagaria, mas arderia continuamente sobre o altar. Pode dar frio fisicamente, mas quem está queimando em fogo, está queimando por dentro. E quem queima por dentro tem glória, e quem queima por dentro tem aleluia. Cadê você que vai dar glória? Aleluia. Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. É glória para cima, aleluia, e unção para baixo. É glória para cima e um céu movendo. Porque quando a igreja se reúne, quando a igreja está ligada, o céu já preparou a raiz elevar, remilúpia, ramando, caixa, nebia. Já preparou algo, já preparou algo. Eu creio que tem algo novo aqui acontecer nesse arraial. Algo novo. Eu não sei o que tu precisa, mas eu vim tomado da glória, da presença de Deus, para ser profeta nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se estava apagado, a chama do Espírito em você, oh glória, pelo poder da palavra, se acende. Acende a tua igreja, desperta a tua igreja, renova a tua igreja, enche a tua igreja. Ramandara sube, ramandara sobe, eliminara mandara, ramandara mandara sube,
Há uma presença aqui. É uma presença aqui. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Os anjos estão trabalhando no segundo céu. Satanás e o seu demônio está sendo acorrentado, está sendo aprisionado. Aleluia. 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 Quanto maior a guerra, maior a vitória. Fica sensível. Quanto maior a guerra, maior a vitória. Quanto maior a dificuldade nessa semana, quanto maior o empecilho essa semana, é porque Deus deve trovejar. Aleluia, nessa noite. O poder do Espírito, o poder do Espírito, o poder do Espírito, o poder do Espírito. Sente ele, sente ele, sente. Ramando, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Oh glória, quem é sensível sente, quem é sensível sente, quem é espiritual sente. O homem natural não vai compreender, o homem natural não vai compreender, mas se juntar entrando no Espírito, se já entenderam que tu precisa mergulhar nas águas profundas, se tu precisa entrar no rio do Espírito, deixa ele te pegar nessa cadeira, deixa ele te pegar nessa cadeira. Arai que anaraço, que vontade de correr nesse lugar, arabaço, que vontade de marchar nesse lugar. Oh glória, faz que nem Davi, igreja, faz que nem Davi. Davi era rei, mas ele não preocupou com aquelas 30 mil pessoas olhando ele, não. Ele tirou as vestes real, a escola sacerdotal e começou a bailar, e começou a bailar, e começou a dançar, porque quando a presença chega, ela te pega. Ai, que nem mandaraçaio. Quando a presença chega, muda. Quando a presença chega, a tristeza vai embora. Quando a presença chega, o espírito do engano vai embora. Quando a presença chega, a frieza vai embora. Ai, cadaraçúbia. Quando a presença chega, raiva, dominácia. Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Ai, Jesus, eu preciso ministrar, eu preciso pregar, Jesus. Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Deus maravilhoso, aleluia, aleluia, e glória à igreja. Aleluia, aleluia. Palavra de Deus, livro do profeta João, no seu capítulo 3 e no seu verso 22, do 22 até o 30. Jesus e João Batista. Deus tem uma palavra poderosa. Aleluia. Epístola de João, no seu capítulo 3 e no seu verso 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aleluia. Quem já achou deu glória, aleluia. Quem não achou diz misericórdia. Me salva aqui, obreiro. Aleluia. Todos estão aí ligados, afiados, porque quem tem hábito de ler, quem tem costume de meditar, na mesma hora já entende aonde fica. Aleluia. Jesus e João Batista. Aleluia. Vamos fazer a menção da palavra. Diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu
a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? O Espírito Santo, a palavra foi lida. Ela é a espada de dois gumes. Pai, quem determina aqui o que vai acontecer é o Senhor, porque a última palavra é tua, a igreja é tua. Mais uma vez, Pai, por misericórdia, tu me concedeste essa oportunidade. Por favor, usa minha vida, Pai, mais uma vez, porque é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. A glória é tua, o louvor é teu, a palavra é tua, a noiva, a igreja é tua, a obra é tua. Sou pequeno, sou limitado, mas sou teu. Sou de barro, Senhor, mas o azeite da presença do Espírito Santo tem ardido no meu coração. Usa minha boca, usa meus lábios, usa minha vida, Senhor, e que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta mensagem, onde estava eu estudando, examinando as Sagradas Escrituras, Deus me deu um tema sobre essa passagem. Aleluia. E o tema eu vou compartilhar com vocês. O tema é: a unção que tu respeita é a unção que tu atrai. Guarde isso. A unção que tu respeita é a unção que tu atrai. Igreja, quando nós separamos para falar das Sagradas Escrituras, falar do profeta João, aonde o contexto narra uma história que João Batista, ele é filho de Zacarias, do sacerdote, e filho de Isabel. A história conta que Isabel é estéril, não podia ter filho. Só que a história conta também que vai cair a sorte de Zacarias agora ir ao templo acender incenso. O nome dele, Rafael, é nomeado. E quando ele entra no templo, o céu já tinha marcado aquele encontro com ele, pastor Felipe. Sabe por quê? Porque quando Zacarias entra, ele está apresentando o Senhor aquele culto. E todo sacerdote que entrava no Santo do Santo era amarrado nele um cinto e alguém com a corda do lado de fora, porque se por acaso ele tivesse pecado, ele ia morrer ali mesmo, e eles pegavam e tiravam. Mas se ele tivesse vivo, toda vez que ele se movia, o sino fazia barulho. Oh glória, oh glória. Toda vez que tu move, tu está fazendo barulho, tu está mostrando que está vivo e está dizendo: inferno, estou aqui em sacrifício, o Espírito Santo está queimando em mim, porque não é circunstância, não é adversidade que vai fazer eu parar de perder o alvo daquele que é o autor e consumador da minha
e da tua fé. Quem crê, quem crê, quem crê? Observa que João está dentro do templo. O céu agora decide manifestar. E quando o céu manifesta, é Gabriel que diz: eu assisto diante de Deus, por isso que eu vim. Diz: João, tu terás um filho. Aí na mesma hora João começa a querer dominar. Já sou avançado de idade, a minha velhinha tá lá também, talvez a gente nem namora mais. Oh, glória. Aí Deus olhou e falou assim: ó, porque tu duvidar, tu vai ficar maluco. Toda vez que o céu anunciar algo na tua vida, não endureça o teu coração. Aleluia. Ainda que a circunstância, a adversidade, o momento que tu está vivendo está dizendo não, mas para o céu nada é impossível. No tempo determinado de Deus, pega isso aqui, igreja, cumpre em nome de Jesus. Não há capeta, não há demônio, não há macumba, não há palavra montada, não há inveja, não há nada que impede o grandão da Galileia te abençoar. Ai, Gabriel anuncia, João duvida, fica mudo. Chatinho. quando João, a criança nascesse, A língua dele se abriu. Ele passou o período. Isabel gera João. só que João, ele já era nascido. João já era escolhido desde o ventre. João foi batizado no Espírito Santo desde o ventre. Aonde, pastor, me prova? Te provo sim. Está agora Maria, grávida de Jesus, vai subir as montanhas e vai até a tua prima Isabel e vai chegar lá na casa. E o texto diz, irmão João, quando Maria chega, ela sauda a sua prima. E no momento que ela sauda, Isabel fala assim: meu Deus, a criança que está no meu ventre saltou aqui, pulou aqui, moveu aqui. Aleluia, aleluia. É o papai dentro do ventre de Maria. Aleluia, ter aquele encontro espiritual. Tu vai vir primeiro, mas dentro do ventre eu já te escolhi, porque você vai vir primeiro, mas eu sou antes de você. Eu sou o princípio de todas as coisas. Vai, João, seja cheio desde o ventre e cumpra a missão que tu veio fazer nessa terra. Aleluia. A trajetória de João é linda. Que João cresce no pré-natal e vai para o deserto. João é vestido, João comia mel silvestre. João era vestido de pelos e estava no deserto pregando arrependimento. João passa a tua vida inteira 30 anos ministrando. Só que me chama a atenção Que João, ele passou mais tempo com Deus do que com o homem e com a sua própria família. porque a missão dele, ele entendia desde o ventre. Só que quando João, com a sua missão e a sua responsabilidade, ele vai dar testemunho de quem era Cristo. João vai dizer assim: A lei foi dada por Moisés, mas dele é a graça e a verdade. Ele chegou até João, um dos fariseus, foi até João no deserto e começa a perguntar: tu és o Cristo? Tu és o Elias? E ele calado, não sou. Aí missionário Fátima, ele fala assim: Tu és profeta?
falou assim: não sou. Isso aí, eu dei um ponto na hora que eu estava lendo isso. Eu falei: Jesus, que coisa linda. Mas se não é profeta desde o ventre, mas por que ele está dizendo para o povo que ele não é? Deus falou comigo: quem é, não precisa dizer o que é, porque os próprios frutos vai mostrar quem tu é. Aleluia. Eu não preciso me engrandecer, eu não preciso dizer que eu faço, que eu sou, que eu prego, que eu canto, que eu louvo, porque eu estou dado sem arrependimento. Mas João está ali com uma missão, está dizendo: você, eu não sou, mas João está dizendo: ele é o Cristo, ele é a graça, ele é a verdade. Eu sou somente a voz do que clama no deserto. Sabe por quê, irmão? João está no deserto pregando, e aqueles que foram enviados veio para tentar interrogar, tirar algo dele, porque quando ele ministrava no deserto, as pessoas saíam da sua cidade, das aldeias, e ia até ele. Olha que loucura. Olha, pastor Felipe, você sabe que a mensagem de João Batista não era mensagem de autoajuda, não. Não era mensagem que Deus vai fazer, vai bradar, vai te dar, não. A mensagem dele é se arrepender em raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei, porque é chegado o reino do céu. Mas o peso da palavra era tão poderosa porque ele vivia, e quem está de fora ouvia isso, a alma deles gritava por socorro. Sabe por quê? Porque João queimava, João ardia. Porque é uma palavra na Bíblia que João diz que ele é a candeia que queimava. Há uma palavra na Bíblia que João ele é a candeia que ardia. Aleluia. Está ardendo em você essa candeia? Essa candeia está acesa. Porque essa candeia está acesa, tu pega, tu louva, tu adora. Se a candeia está acesa, a sua missão sempre vai ser o reino, sempre vai ser a alma. Porque o grandão da Galileia desceu, e a missão dele era a cruz, era o Calvário, mas para dar salvação. E quem está cheio do Espírito Santo, aleluia, ele olha para o reino, ele entende que a missão é a alma, que a obra ela é redentora, e que o nome dele venha se glorificar. Graça que leva na açúcar, ramadão e bidará. Por que João, as pessoas viam de longe e até João ouvindo pregar? A unção de Deus. A unção de Deus. Sabe quando você está ministrando? Sabe quando você está louvando no Espírito? Sabe se a pessoa vem aqui para te ver? Aleluia. Ela vem para ver Jesus, mas dentro de você está queimando, e algo de você atrai, porque não está cheio. Aleluia. Aleluia. E quem está queimando, aleluia, a unção desce. E quem está queimando tem o céu pregnado dentro dele. E quem tem o céu pregnado dentro dele, aleluia, aleluia, é Deus envia. Pega isso aqui. Deus está dizendo: quer ser usado, quer ser cheio, passa mais tempo com Deus e menos com o homem. Passa mais tempo com Deus, menos com o celular. Passa Deus orando e menos fofocando. Passa Deus adorando e menos falando mal da vida dos outros. Porque quem está cheio do Espírito, ele não tem mais lugar para contenda, para fofoca, para picuinha. Quem está cheio do Espírito, a missão dele é o reino. A missão dele é adorar a igreja. Paulo certa feita diz assim: missionário a graça, quando a igreja se reúne, um tem salmo, um tem louvor, outro tem profecia. Você não entendeu? Eu encontrei com o irmão na rua,
Oh glória. Ele vai falar de louvor. Eu encontrei com a irmã na rua, ela vai falar de uma palavra. Oh glória. Sabe por quê? Porque ele está na mesma sintonia com você. Ele vai falar do céu. Mas se só quem vive da terra vai falar das coisas terrenas. Glória a Deus. Mas eu creio que dentro da igreja é uma igreja espiritual. Quem crê? Quem crê? Há uma igreja ainda espiritual. Há uma igreja ainda que almeja almas. Há uma igreja ainda que diz assim: eis-me aqui, ó Pai, porque tu não escolhes capacitado, mas capacita o Deus escolhido. Receba nessa noite, em nome de Jesus, capacitação dos céus, inspiração dos céus, dos ministeriais, cura, renovo, avivamento. Que tu saia com a tua alma impregnada de Deus, cheio da presença. Aleluia. Satanás vem passar mal. Aleluia. Se ele tentou te esfriar, se ele tentou te parar, se ele tentou colocar dúvida, se ele tentou te acorrentar tuas mãos, teus pés, a tua, aleluia, o teu coração, seja dissipado agora, seja dissipado agora, seja queimado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque foi por isso que manifestou Jesus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vai ele dando o grito de derrota. Olha as cadeias sendo quebradas, olha as correntes sendo quebradas, olha as cadeias sendo quebradas, olha Jesus, vai, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, eu sinto ele aqui, deixa o espírito de ousadia de encher, deixa o espírito de coragem de encher, deixa o espírito de fortaleza, de conhecimento, de sabedoria, repousar sobre você. Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui. Aleluia. 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 Tem glória aí, igreja. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Jesus disse que a 2 ou 3 eles faziam presente. Imagina a igreja em toda cintiada. Imagina a igreja toda no mesmo propósito. A atmosfera já está baixinha. Quem espiritual pode sentir. A atmosfera está sendo tomada essa arraial. Há uma labareda de fogo aqui. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Quem deseja ser batizado com o Espírito Santo, quem deseja, oh glória, quem almeja o principado, quem almeja, aleluia, todos os ministeriais, Jesus está aqui para liberar. Jesus está aqui para liberar. Oh glória, não faz força, não tenha vergonha, deixa Deus te encher, deixa Deus te pegar. Aleluia, aleluia. Se santifica, igreja, se purifica, porque o Espírito Santo é santo. Se tem algo, deseja que você seja cheio, santifique e se consagre. Deixa o tempo preparado. Deixa o tempo preparado. O templo é dele, a igreja é dele, a casa é dele, você é propriedade peculiar dele. Quem manda aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás não tem poder na tua vida, só se você dá legalidade a ele. Ai, eu vou vontade de correr aqui. Oh glória, oh glória. Jesus falou que seria diferente hoje. Eu estou sentindo uma presença aqui. Eu vou profetizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu vai contar testemunho aqui. Eu não sei o que é, não. Aleluia, por nome de Deus, Senhor glorificado. Tu vai contar testemunho aqui. Grava esse dia. Oh glória, dia 13 de junho. A superstição, aleluia, principado e potestade diz que é um dia de treva, é um dia de maldade, é um dia onde os principados eles se reúnem para fazer o mal. Mas quem diz que a última palavra é das trevas, a última palavra ainda é da luz, a última palavra ainda do
dele. O diabo está sendo aqui correndo, envergonhado. Eu gosto de ver a fúria dele, mas ele é envergonhado. Ele projetou, ele planejou, ele arquitetou. Aleluia, talvez tenha que te prender nessa noite. Talvez não foi fácil você chegar aqui, mas ele te trouxe. Aleluia, ele trouxe o Espírito. Sabe por que ele te trouxe? Porque o céu já estava reservado para te abençoar nessa noite. Água. Aleluia. Vamos entrar na mensagem. Observa aqui João. Ele já chegou na estatura espiritual, a medida perfeita comparada à sua missão. João, que está narrando a história, irmão, não é o mesmo João que ele está falando, porque há dois João na Bíblia: João, o João Batista, e esse João, agora é o último discípulo de Jesus a morrer. Aí ele narra a carta de João, 1 João, 2 João, 3 João e a carta de Apocalipse. Ele está observando e está vendo os milagres de Jesus. Aí ele está vendo, quando ele se depara, Jesus entra na Galileia, e quando ele se depara com os cambistas dentro do templo, ele olha e começa ali agora com ousadia e com muita ira, com as arrogas na mão, destrói as mesas dos cambistas e vai dizer: vocês estão fazendo na casa de meu pai covil de ladrões. A minha casa é chamada casa de oração. Vocês destroem esse templo, e em 3 dias eu vou restaurar ele. Aí a mente deles estava tão fechada, pastor Felipe. Ele falou assim: mas esse templo demorou 46 anos para ser construído. Tu vai dizer em 3 dias? Só que o Cristo está falando para ele mesmo. Ele estava dizendo: quando eu ressuscitar, primeira coisa que vai acontecer, o véu do templo vai ser rasgado. Não vai precisar mais de sacerdote, somos sacerdote. Não vai precisar mais de bode, de ovelha, para expiar o seu pecado, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus sai do templo. Aí João está narrando: ele é o princípio, ele é o verbo, ele é o princípio, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. O verbo é a palavra, o verbo é a luz do homem, dos homens, mas os homens e as trevas não compreendeu a luz. João está narrando a história. Aí observa dentro do texto que quando Jesus sai do templo, observa, pastor Felipe, que o texto que nós lemos, alguém, presta atenção, olha para cá, alguém que sai do templo viu tudo que João fez, dá testemunho de Jesus, e está vendo os discípulos de João crescer. Só que esse que sai do templo, ele vai ver Jesus batizando do outro lado. Só que os discípulos de Jesus crescem mais. Olha que forte, pastor Felipe. Só que na mesma hora, ele vai tentar trazer uma contenda, tentando julgar os discípulos de João com os discípulos de Jesus. Aí João entra dentro da palavra. João vai dizer: ó, eu sou testemunha, eu vi o Espírito do céu descer como uma pomba. João vai dizer: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Só que observa,
essa pessoa estava tão incomodada que os discípulos de Jesus estavam crescendo mais de João, que vai até João. Só que João foi sábio, João foi humilde, não tomou a glória para ele. Ele entendeu que ele foi apenas um precursor e um enviado de Deus. E na mesma hora ele disse: ó, vou ler para você. Na mesma hora ele disse assim: ó, olha isso aqui. Na mesma hora ele fala assim: surgiu uma discussão entre os discípulos, João e um judeu a respeito da purificação. Todos os judeus, na lei de Moisés, eles eram muito religiosos e levavam a sério tudo aquilo que era estabelecido pela lei de Moisés. Presta atenção, olha para cá. Toda vez que um judeu saía de casa, na porta da tua casa tinha 2 talhas. Quem lembra em Caná da Galileia? Quando Jesus virou e falou assim: vai, pega 6 talhas e enche de água. Quem lembra dessa passagem? E todo judeu, antes de sair de casa, ele lavava os pés e saía. Era sinal de uma purificação, porque eles andavam em muitos vários caminhos. Antes de entrar dentro de casa, tomavam um banho, lavavam os pés. Essa era a linha de eles ter essa visão. Este homem, preocupado, porque ele só está vendo o que João está fazendo, porque ele conhecia a lei, não conhecia a graça. Porque quando ele se depara, aleluia, quando ele se depara, aleluia, pastor, coisa lá, pois quando ele se depara, está desligado, pois quando ele se depara com os discípulos de Jesus crescendo, ele entra no meio e começa a dizer: olha aí, João, aquele que tu dava testemunho, porque ele está crescendo mais do que você. João, na mesma hora, ó, rapaz, dá uma segurada, porque homem nenhum recebe nada se dos céus não lhe for dado. Pega isso aqui, eu, filho, é a mesma coisa de João dizendo: eu sou escolhido desde o ventre, mas eu nasci de relação sexual. Ele vem de cima, ele é primeiro do que eu, e ele pecado não tem. Então ele é santo, e aonde ele toca, ele purifica. Sabe por que ele está atraindo as pessoas? Porque eu posso ter unção, mas o que está dentro dele é todo poder, unção e misericórdia, e verdade, e compaixão. É por isso que as pessoas vão até ele, é atraído por ele. Aí João declara assim: mestre, aquele que estava com o Senhor no meio do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho que estava batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém recebe coisa alguma senão que lhe for dada do céu. Olha isso aqui: vocês mesmos são testemunha. Olha João dizendo para eles do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. Aí João fala assim: olha que foda isso aqui. O que tem a noiva e o noivo, a noiva é você, o noivo é Cristo. O que tem a noiva e o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Quem que é o amigo? João está dizendo: eu sou amigo do noivo, e tudo que ele fala, eu me alegro. Tudo que ele fala, aleluia, muda algo dentro de mim. É o papai falando. Toda vez que Jesus libera uma palavra, muda o cenário. Talvez o cenário que eu estou vivendo pode ser tristeza, pode ser morte, pode ser dúvida, pode ser algo que você está dizendo: Senhor, tem misericórdia, prometeu, nada aconteceu. Mas o papai está dizendo: desagrava os seus ouvidos, se achega mais a ele, tu não vai ficar mais sentindo
conheciam a voz do Espírito Santo, e quando tu ouvir a voz dele, vai se alegrar. João está dizendo ao Breno Natália: eu me alegrava com a voz do noivo. Cristo está ensinando para nós o que fica com nós somente alegria. O que é sobre nós é a presença, os dons ministeriais, a paz do Espírito. Só que João, ele está dando testemunho para que aquele homem judeu que foi criado na lei mosaica viesse entender e a mente dele abrir, para que a graça que já estava sobre João viesse pegar ele também. Aí João vai acabar com uma espada. Ô filho, olha para cá. É necessário que ele cresça. Você não entendeu? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pegue isso aqui. Aleluia. Quem crescer espiritualmente, aleluia, é com a porta fechada, com a boca no pó, mas também com muita humildade, é com muita simplicidade, é dizendo: se ele me usa, é misericórdia, aleluia. Se eu estou cheio, porque eu estou buscando. Se Deus fez algo através de mim, é porque ele quer que eu diminua, aleluia. Temos que desaparecer, colocar nossa boca no pó e dizer: eis-me aqui, grandão, eis-me aqui, Jesus, usa minha vida, cumpra a tua vontade na minha vida, porque é necessário que ele cresça, eu diminua. Oi, igreja. Sabe por quê? João dá relatório de Jesus. A intimidade de João com Cristo passou por ele era muito grande. O nível espiritual com ele era muito grande. Você está entendendo? Mesmo João sobre a lei, mas com a graça do lado dele, está entendendo que a missão dele era algo que já estava determinado o prazo para se cumprir, porque João ainda não tinha sido preso por Herodes. Só que quando, pega isso aqui, quando João sai de cena, observa dentro da Bíblia, os prodígios, milagres de Jesus começam a se manifestar. João respeitava a unção de Jesus. Jesus respeitava a unção de João Batista. Você está entendendo? No mundo espiritual é assim. Aquilo que tu respeita, tu vai atrair para a tua vida. Oh, igreja. Aleluia. 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 E a Bíblia diz que João sai de cena. Jesus cumpre o seu chamado. E o nome dele foi glorificado. Quem entendeu essa palavra? Quem entendeu que toda vez que os céus manifestar ao teu favor, entenda que tudo vem de lá. É por isso que João disse que homem nenhum recebe nada. Sabe o que João está dizendo? Ele veio do céu. Ele fala do céu, ele prega o reino, ele prega de lá, ele veio de lá. Então por isso ele está dizendo: o que está agora é presente para vós, é presente para mim. É por isso que você se alegra quando ele fala. É por isso que você sente algo quando ele trata. É o poder do Evangelho que transforma, que cura, que liberta, que batiza o Espírito Santo e faz você morar no céu. Quem crê nesta palavra, aplauda Jesus.
Eu quero agradecer essa rica oportunidade. Ora por mim, pela minha família. Eu sou carente de oração. E a igreja, ela continua orando uns pelos outros. Amém, igreja?